Cheguei, pareia! Eu me chamo Márcio Silva e você está assistindo o programa Cena 2. E hoje vou entrevistar esse grande poeta, o mais conhecido entre todos como o poeta do improviso, Jorge Santos. E não esquecendo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Dessa forma você vai receber vídeos novinhos falando de teatro, dança, música, poesia, cinema. E sem mais delongas, está no ar o programa Cena 2. Roda a vinheta! Eu imagino como são as simples coisas desta vida, todos os desejos, os amores, as coisas coloridas, em receio sobre o que penso no desejo do anonimato, inclusive os meus desejos de acordo com seus atos. E assim eu me transformo como se faz a vida alheia, sobre o céu que clareia as terras, sobre o amor que beija e anseia. E assim é o meu desejo quando eu busco o que eu quero, sobrepujando os meus astros, imaginando o que venero. Eu busco o meu horizonte e compreendo o que é distante. Sou simples como sou, de fato um errante. E agora que eu consigo entender que é simples. O meu verso é como pausa que rima sobre rosas, imaginando o desejo, a flor gloriosa em até... Poeta Jorge Santos. Poeta, quando você sentiu esse prazer, esse desejo de criar, de compartilhar essas palavras que surgem da sua mente para o mundo? Olá, muito obrigado pelo convite. Eu sou Jorge Santos, poeta do improviso. Muito obrigado à TV Pareia, muito obrigado ao programa Cena 2 que fez este convite para este ser que vos fala. Muito obrigado. A primeira vez que eu senti essa necessidade, na verdade, nem foi uma necessidade artística, era mais uma necessidade de existir mesmo, né? Eu lembro numa certa ocasião onde em sala de aula, a quinta série, eu estava rabiscando algumas coisas, como eu sempre fazia, né? E aí eu fui pego em uma dessas situações aí por uma professora muito, muito bacana de história. E aí foi quando ela viu ali, né, que eu tinha um certo potencial para escrita. Na época eu ainda não recitava versos, eu apenas escrevia. E tinha certa vergonha, um certo receio de mostrar para as pessoas isso e guardei por muito tempo essas escritas para mim, até que nessa situação, né, em contato com esta professora, Zuleide, inclusive um cheiro para essa professora, foi quando ela demonstrou para mim aquilo que eu ainda não entendia, né, que era a forma poética da qual eu escrevia meus textos. E eu creio que foi a partir daí que eu senti essa necessidade de expressar mais os meus versos, de expressar mais os meus poemas para as pessoas e levar para elas não só aquilo em que eu acreditava, né, enquanto sentimento, mas também enquanto pessoa. Foi a forma de comunicação que eu achei para fazer com que meu coração tocasse outros corações. Todas as vezes que eu olho para o céu, eu lembro da tua letra. Todas as vezes que eu te vejo dentro de um chuveiro, eu lembro que ainda existe a sua beleza. E ainda que eu possa, em um documentário, narrar-te como se fosses a coisa mais incomensurável da terra, não vai entender. Mesmo que fôssemos flores e sumo. Mas de todas as histórias ditas, a melhor de todas é você. E ainda que eu pudesse
dentro de um caderno de 12 matérias, dizer justamente aquilo que dentro de você contém. Todas as linhas escritas ainda não te delinearia, porque ainda falta o que te convém. Somos todos de forma como desejamos ser, mas na nossa vida, de mim o que importa é você. Venhas até mim como se fôssemos uma única flor plantada para que dentro dessa jornada existisse o nosso cotidiano igualitário. Eu sou como você e nós juntos fazemos o imaginário. E ainda que de todas as formas pudéssemos conseguir dizer o que pensamos, ainda faltaria o amor. De todos nós, de todas as frutas, o teu é o melhor sabor. Poeta, de onde vem essa inspiração tão magnífica que de repente você improvisa, você cria essas poesias magníficas? De onde vem essa inspiração? O que motiva você a criar? Minha inspiração, na verdade, a minha inspiração ela vem da vida. Ela é algo que me inspira desde que eu entendo por gente, desde que eu me entendo por gente, porque era como se eu estivesse vendo uma métrica em cada coisa que eu avistava, sabe? Eu saía, né, nas ruas, inclusive ainda hoje é assim, e eu ficava tipo vendo cores de casas, por exemplo, e ficava vendo diferentes estilos de casas, e aí eu saía fazendo rima com essas cores junto com esses estilos de casa, e aí eu fazia isso o tempo inteiro, né? Eu fazia isso com desde o ambulante, né, que passava na rua vendendo suas coisas, até com o pássaro que passava sobrevoando onde quer que eu estivesse. E essa motivação, na verdade, de continuar escrevendo, ela também se dá pelo aspecto da necessidade de existir, né? Eu acredito que o existencialismo ele traz inclusive esse conceito que é de você entender a si mesmo e tentar expressar isso de uma melhor forma possível. E a inspiração que parte deste processo, na verdade, ela é uma inspiração da própria vida mesmo, né? De todas as coisas que eu vivenciei, das coisas em que eu acredito, ou um dia acreditei, ou das coisas que por mim passaram, ou das que eu quis que passassem, né? E na verdade essa inspiração ela é uma coisa contínua, é como uma engrenagem, né, que vai movendo e a gente continua com esse interesse, continua com essa vontade de continuar escrevendo. Quantas horas restam para que o fim do dia termine? Quantos momentos inerentes são de acordo com a música para que o narrar desafine? Quantos momentos exatos ainda precisam existir para que a inexatidão seja um fruto do meu alter ego e nele seja a narrativa de cada canção? Assim me deleito com a incerteza das coisas que maravilhosamente me faz incompreender que existe ainda a necessidade de saber.
E sabendo que diante de cada desejo ainda possa existir aquilo que se surpreende como um notório ou um simples beijo. E beijar nada mais é do que simplesmente salivar de acordo com a necessidade da troca, da ânsia ou da emoção. Mas o amor efêmero, na verdade, ele nada mais é do que simples cordeamento de violão, onde as notas vão se sobrepondo, subindo ponto por ponto, contracenando com a ideia da emoção. Fale pra gente, poeta, sobre a sua última antologia que o poeta participou. Sei que teve uma homenagem. Para quem foi? Fala pra gente aí, explane sobre essa última antologia. Muito bacana, essa antologia foi muito interessante. Foi uma coisa assim que marcou, né? Porque todo escritor, todo poeta, ele necessita de um artefato, né? E o livro é este artefato. Eu particularmente eu tenho 3 livros prontos, nunca consegui lançar nenhum, mas tive a honra, né, de receber 2 convites interessantíssimos para participar de antologias. A primeira foi pela Infinita, né? Uma editora que fazia uma conexão atlântica Brasil-Portugal, né, onde tivemos nossos poemas lançados lá também, simultaneamente, inclusive. E esta segunda, onde foi uma homenagem linda, maravilhosa para a professora Lucila Nogueira, que foi uma honra ter participado com grandes nomes da literatura, né, pernambucana, que se prestaram a fazer essa homenagem. E foi muito interessante. Essa publicação foi feita pela Universidade Federal de Pernambuco, né? E a editora foi a CEP. E foi uma coisa muito bacana, muito maravilhosa, assim, eu me sinto contemplado, mesmo ainda não tendo lançado os livros que eu tanto desejo, mas essas 2 antologias, inclusive essa em homenagem a uma pessoa tão especial quanto Lucila Nogueira, me fez continuar acreditando mais ainda naquilo em que eu acredito, que eu suponho ser aquilo que a mim faz bem, e eu espero que faça bem a vocês também. Sanguessuga que te rasga é a casca do abacaxi, onde a acidez te transforma no desejo de existir. É como se fossem liberadas linhas e entrelinhas, onde o desejo nem sempre é o porvir. Talvez nas circunstâncias onde as tolerâncias hoje nem sempre são aquelas que nos faz sorrir. Talvez se vivêssemos em uma sociedade menos abastada, ou melhor, se tivéssemos uma sociedade que as condições fossem mais apropriadas e não existissem essas divisões de nada nessas condições atuais. Eu estou falando de divisões das classes sociais. Se talvez tivéssemos uma igualdade, um endereço onde existisse ali marcado com número, mesmo que ao avesso, aqui mora a felicidade. Existia várias pessoas batendo na porta e esta porta é uma porta de ansiedade. E olha só, quem descobrir essa porta nem vai bater, já vai chegar e invade. Porque a felicidade, na verdade, mesmo sendo um conceito de ideias, ou mesmo sendo um estado de espírito, essa felicidade, na verdade, da qual eu insisto, já dizia as coisas como se sabe. O velho filósofo Jean-Paul Sartre falava que o ser humano é condenado à felicidade. Mas olhem só vocês, o ser humano é tão escasso nas suas escassez que ele busca, inclusive, adjetivos para não sorrir, para deixar de, inclusive, ser feliz. Como o dinheiro, por exemplo, a ganância, a arrogância e muitas outras coisas que nos faz vivermos em uma sociedade desconexa. No entanto, a evolução do homem chegou de tal forma que as palavras hoje nos sobrepõem dos animais quadrúpedes. No entanto, os nossos gestos, nossos atos são situações... Falta humanidade nesse povo. Poeta, eu sei que a poesia, ela toca não só na mente, mas no coração, na alma de cada pessoa. Cada poesia é um significado para alguém. Conte pra gente aí o que a poesia trouxe, o que a poesia transformou em sua vida.
o que a poesia trouxe na minha vida. Minha vida minha vida toda é uma poesia, cara. Assim, eu costumo dizer que eu venho de uma família muito humilde, mas sempre houve poesia na minha casa, sabe? Da parte do meu pai, da parte da minha mãe. E eu lembro certas ocasiões assim, eu chegando da escola, né? E aí, final de tarde, minha mãe estava escutando Elomar e meu pai estava lendo, né? Na época, meu pai gostava muito de ler alguns livros de western, né? De faroeste, aqueles livros antigos de editoras americanas, italianas e tal. E aí eu via tudo isso lá em casa e eu achava muito interessante, porque outras residências que eu frequentava não tinha esse parâmetro, sabe? Essa linha que une os dois pontos. E aí eu comecei a entender que poesia era a vida que eu tinha, era a vida que eu queria. Poesia é aquilo que faz parte de mim como um suspiro, como um sentir da brisa. É como se eu estivesse em alto mar, mas sentindo terra firme. É como se eu estivesse com a mente nas nuvens, mas com o coração pleno de uma convicção terrena. É isso. Quem era necessário fazer com que as coisas acontecessem, necessário não achou. Quem se sentiu incomodado, na verdade, o incômodo o encontrou. Quem, inclusive, consegue perceber que os destinos são os mesmos para todos, vai sentir, na verdade, que a calma nos traz trauma se a gente não conseguir perceber a junção. Qual relação, qual admiração e qual perfeição seria melhor para tais convívios de vivência? É impressionante, mas a gente entende que o melhor momento que a gente está vivendo é mais do que um momento, é um momento de paciência. Poeta Jorge Santos, o poeta do improviso. Então, declame aí uma poesia pra gente improvisa, né? Uma poesia pra gente se emocionar, a gente curtir um pouco essa arte tão magnífica que é a poesia. Declame aí um pouco pra gente. Fazer um poema. Todos os poemas que eu recito, eles são criados na hora, né? Eu tenho algumas inspirações que são de leituras que eu faço da própria vida, da própria vivência, né? E todos eles são criados na hora. E farei um agora especial. Espero que vocês gostem. Fazer poemas é como entender o que é que significa um verdadeiro abraço. Não somente aquele entrelaço onde os braços nas costas se encontram e a gente consegue sentir o corpo apertado. Fazer poemas, olhem só vocês, fazer poemas é como sentir a flor germinar, é como desejar um beijo. Fazer poemas é mais do que sentir amor pleno, é mais do que o próprio desejo. Fazer poemas te leva a condições onde a vida jamais poderia suplantar. Fazer poemas, para mim, fazer poemas é como poder sentir e amar. Fazer poemas, na verdade, é sempre aquilo que eu preciso. E mesmo que eu não tenha nada decorado, ainda assim continuarei fazendo, nem que seja os poemas de improviso.
Muito obrigado, poeta, por participar do programa. Agora fale aí sobre as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato e conhecer um pouco dessa história aí que é a poesia de improviso. Fale pra gente sobre as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer de coração o convite, dar um cheiro aí no coração de todos da TV Pareia, né? Muito obrigado aí pela Cena 2, que é o programa onde vai ao ar esta entrevista. Muito obrigado. Quero agradecer realmente de coração a todos vocês aí pelo convite e pelo carinho para com a minha pessoa. E para me encontrar é bem simples, vocês colocam lá no YouTube Poesia de Improviso, lá vocês vão encontrar CD com poesias, lá um CD completo com 15 poemas de puro improviso, tá? Vocês vão ter vídeos de ensaios, vídeos ao vivo, né, em algumas apresentações, né? Vai ter alguns ensaios. E aí vocês fiquem à vontade, Poesia de Improviso no YouTube, tá? Aproveita já, curte lá o meu canal, já se inscreve, já ativa o sininho para toda vez que eu lançar um vídeo vocês receberem. Bacana? Nas redes sociais vocês podem me encontrar como Jorge Santos, certo? No Instagram, @Jorge Santos ou @Poesia de Improviso. Com esses dois nomes vocês conseguem me encontrar também no Facebook com os mesmos nomes, Jorge Santos ou Poesia de Improviso, certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para todos vocês e cheiro no coração. A gente se vê brevemente mais uma vez nestes palcos que a vida nos oferece. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, galerinha. Quero agradecer a todos pela audiência que o programa está se tornando, graças a vocês que estão compartilhando, que estão curtindo, que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado. E não percam a semana que vem. Vamos ter uma entrevista magnífica com essa grande cantora, Diana Rister. E o programa Cena 2 vai ficando por aqui. Até a próxima semana.